Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando sobre as movimentações de hoje, o que o preço fez, quais eram as nossas expectativas e com isso também fazer as marcações para o dia de amanhã, onde a gente vai com isso garantir que a gente tenha assim bons resultados com os trades com alvos excepcionalmente bons e stops extremamente curtos. Tudo que nós fazemos é baseado no operacional de smart money, ou seja, o preço inteligente, o dinheiro inteligente, que é a forma como as grandes instituições operam e pensam. Então, tudo é baseado nessas movimentações. Por isso, a gente trabalha muito com manipulações, falhas de topo, de fundo, para que a gente possa estar enxergando as melhores oportunidades. Antes, queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, né? Compartilha esse vídeo com quem vocês acham que deve, porque assim o canal vai crescer cada vez mais, vai ajudar cada vez mais pessoas. Lembrando que quase não, todo o nosso conteúdo é gratuito no YouTube. Você também pode se tornar membro, tem os botõezinhos aí embaixo, onde você simplesmente apoia o canal, ou você tem um membro revisão, onde toda semana, aos domingos, a gente tem uma aula de 40 minutos aproximadamente, só fazendo revisão do operacional da semana com os membros via Zoom. Então vale a pena, apoie o canal, veja se é legal para você e com isso você vai estar aprimorando cada vez mais. Tem também o nosso treinamento, que a gente está já na segunda turma, se você quiser também fazer parte. Tem um link na descrição onde você pode ir direto para a página do treinamento e já deixar teu nome na lista de espera para a próxima turma. A gente vai estar avisando via WhatsApp quando forem as inscrições. Treinamento barato, acessível para todos poderem ter o direito e as condições de operar. O treinamento custa R$ 197. Eu falo, pessoal, são 2 trades de 500 pontos. E se você não aprender a fazer 2 trades de 500 pontos com esse operacional, aí é porque realmente temos um problema para resolver. E esse problema é no treinamento. Certo, turma? Então, já deixa aquele like e vamos falar no gráfico, que é o que interessa. Lembrando que hoje a gente teve uma retração daquele movimento que o gráfico fez de ontem, né? Nós tínhamos uma expectativa hoje com o preço estava nessa região aqui, na abertura do pregão, e aí a gente trabalhando em cima do nosso operacional, o que eu falei, pessoal? O preço abriu aqui para cima, gente, é boss, né? E quando o preço faz uma quebra de estrutura para cima, aí, por mais que ele tenha chegado aqui no nível de order block, testado um topo, esteja voltando, a gente sempre opera a favor da tendência. Então, qual que era a nossa expectativa? O preço fez esse movimento, fez o boss, a gente tinha esse order block traçado, estávamos esperando que o preço pudesse fazer isso. Ele fez? Lógico que não. A grande diferença desse operacional é que a gente consegue identificar que o preço já não está mais para aquele lado e a gente não fica brigando com o preço, né? E é isso que faz com que os traders quebrem. O preço está lá descendo 1.500 pontos e o cara está procurando fundo para querer comprar e não é capaz de enxergar uma retração e vender a favor do movimento, sabendo que tem alvo para baixo. Então, é assim que a gente opera. Então, quando a gente olha no gráfico de operação, a gente toma stop também. Toma stop, só que os stops são controlados, né? Inclusive, foi aqui que eu tomei stop, justamente no trade que eu estava esperando. O trade, ó, nós temos o nosso operacional bem definido. E o operacional bem definido é o trade fez boss, voltou na região discount, tem order block, a gente compra e a gente bota o stop atrás. Simples assim. Ponto. A gente comprou e a gente botou o stop atrás. Stop. Fim de conversa. A partir do momento que ele fez isso e desceu, eu até arrisquei uma outra compra nesse order block aqui. Porque tinha essa região aqui. E eu falei assim, pode ser que isso daqui seja só
um fake out, um falso rompimento para pegar esse povo vendido e o preço possa vir pelo menos aqui nessa região do imbalance para depois descer. Mas aí o que acontece? Quando você já sabe que o preço já veio, já passou da região discount, já está testando a extremidade, a gente já sabe que o trade é um trade de risco. Então, o que eu fiz? Eu entrei, ele esticou, eu botei meu stop igual o stop que eu tinha tomado aqui. Aí ele esticou, voltou, me tirou 0 a 0. Nada a fazer. E depois a gente estava na aula com os alunos do treinamento e realmente a gente perdeu esse trade aqui por conta de uma bobeada. E isso acontece às vezes. Digo bobeada, mas assim, às vezes digamos assim, ser um pouco mais, menos agressivo. Porque eu estava com a expectativa que esse preço fosse chegar nesse imbalance ou nesse cara aqui para dar a venda. Por que para dar a venda? Porque assim, pessoal, a partir do momento que aqui eu fiz o trade da compra achando que era falso rompimento. Aqui ele rompeu o fundo, fez o choque. Eu tinha aqui um boss, né? Eu tinha uma estrutura de alta que foi quebrada. Sabe quando eu vou comprar de novo esse índice? Só amanhã, se ele abrir me dando chance de compra. Fora isso, é só venda. Venda. Por quê? Porque sabe por que é venda? Eu até falei, pessoal, e eu digo mais, eu saí hoje no 0 a 0 por conta disso aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o porquê eu saí no 0 a 0. Eu estava com a expectativa que, inclusive, eu falei lá no grupo, eu falei assim, como a gente não teve aqui, depois que o preço desceu, as oportunidades que ele deu não deram para a gente entrar, ou seja, aqui ele não voltou no order block, ele simplesmente chegou um pouco antes e caiu, aí não entra no trade, não entro. A minha ordem estava nesse order block aqui, eu não entro no trade. Bateu no order block, não pegou minha ordem. Assim como eu estava esperando ele chegar aqui nesse imbalance para vender. Agora, quando ele faz isso aqui, eu não vou comprar. Porque eu não quero ir contra, eu quero que ele quer ir a favor. Então, o que acontece, pessoal? A gente não se atentou, não se atentou, eu tinha essa zona de liquidez aqui que estava marcada, só que eu estava achando que ele podia capturar essas liquidez aqui para descer. E não, ele parou simplesmente aqui e despencou para baixo. Agora, lá embaixo, que foi a questão que eu falei para vocês, a segunda chance foi aqui, que ele não veio. Depois, ele fez um boss, né? E aqui, quando a gente traz para o nosso 1 minuto, que aqui eu operei no 1 minuto, a gente tem o que aqui, ó? Ups, tirou do lugar. A gente tem o que aqui? Nós temos um boss, ele faz um fundo, faz um choque, e na verdade não é um choque, porque eu tenho um order block aqui, né? O movimento macro que vale esse cara aqui. Aí ele faz esse choque aqui, ele me diz o quê? Olha, esse fluxo aqui perdeu força, eu vou testar o fundo de novo. Aí eu entrei vendido aqui. Só que o grande detalhe, qual foi? Eu até comentei com o Gian no privado, que a gente estava trocando ideia, eu falei, eu entrei nesse trade e o meu alvo é, adivinha onde, pessoal? Eu até postei no grupo lá. POC, 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 POC. Por quê? O preço vai buscar a POC. Meu alvo estava aqui, ó, 900 pontos, exatamente, 905 pontos, exatamente na POC. Só que o nosso índice é o nosso índice, né? Ele voltou e me tirou, só que eu não saí no prejuízo. Por quê? Porque o que eu falei, eu até comentei com o Jean, eu falei assim, quando ele entrou nesse trade, ele rompeu o fundo aqui, eu falei, esse trade vai lá na POC. Esquece e vai na POC. E esse eu não vou mexer, eu não vou fazer nada. Eu saio. A única coisa que eu fiz foi descer o stop para o 0 a 0.
Eu falo assim, ou eu saio no 0 a 0, ou eu saio com 900 pontos. É assim que vai terminar meu dia. E ele até chegou aqui, eu até mostrei a foto pro Jean. Ele chegou a um tique de pegar o meu stop e ameaçou descer de novo. Eu falei assim, então acho que vai. Aí o filho da mãe voltou, me estopou e depois ele foi direto na. E eu fiz isso e eu não fiquei na frente do computador. Ah, a única vez que eu fiquei na frente do computador foi quando eu olhei isso aqui, ó. Depois, quando ele ameaçou descer, eu fechei, deixei, falei, cara, seja tiver que acontecer, vai acontecer. Ou eu saio no 0 a 0, ou eu saio com 900 pontos. E aí eu saí com 0 a 0 e faz parte. Foi-se o dia, tá? Mas é importante é isso, pessoal. É saber a expectativa e o que a gente tem que ter é não querer brigar com o mercado. Né? Eu vejo muito a galera ainda querendo comprar e quer fazer cooperação contra a tendência. E aí sabe o que acontece? Vocês acabam sabotando a cabeça de vocês, porque vocês ficam tão procurando compra, querendo operar contra a tendência, ao invés de falar assim, ó, que nem eu fiz aqui, ó, que nem eu fiz aqui, nessa região aqui. Se o preço chegar lá em cima, eu vendo. Minha ordem eu coloco aqui e o stop aqui. Ponto. Se o preço chegar lá, eu vendo. O preço não chegou, eu não vendi. Olha a baita venda que deu, mais de quase 1.000 pontos. Não vendi. Aqui, mesma coisa. Depois eu até tinha marcado, mas aqui eu já não estava na frente do computador. Mas aqui eu falei, vendi. Meu stop estava em cima. Se ele chegar lá, acabou. Só que aqui, como eu sabia que ele poderia vir fazer essa manipulação, eu tinha um imbalance aqui, ó. Tem um imbalance aqui no meio. Eu protegi no 0 a 0. Saiu zerado ou saiu. Mas, gente, é que vocês não têm noção como a nossa cabeça sabota a gente quando a gente fica tentando procurar a operação toda hora. E esse operacional, o grande detalhe dele é o que? Ele te dá a leitura do movimento macro, você entende a estrutura do preço que está fazendo, então faz uma coisa, marca a região, a hora que o preço chegar lá, opera e deu. Se não me engano, o Eri fez isso ontem. Esperou o preço subir 1.500 pontos porque ele ia vender. O preço chegou lá na região, ele pegou e vendeu. Ponto. É assim. Não tem que ficar procurando operação para todo lado. O preço virou choque, o preço virou para baixo. Subiu, vende. Subiu, vende. Não queira ficar, eu vou pegar a compra do pullback e depois. Não, você não vai pegar a compra do pullback e depois vai pegar a venda, porque a tua cabeça vai estar tão cansada, tão embaralhada, porque você vai comprar, vai proteger, vai descer, vai proteger, vai fazer isso, vai fazer aquilo, que a hora que ele der o trade do dia você não vai enxergar. Então, não gaste energia com trade bosta. Desculpa o palavreado, mas não gastem energia com trade bosta. Assistam, entendam o preço e operem do lado certo. É assim que a gente funciona, é assim que esse operacional dá dinheiro, tá, turma? Então, preste atenção nisso, galerinha. Preste atenção nisso, que isso aí vai dar bom para vocês, tá? Então, bora fazer nossas marcações aí. Vamos usar aqui hoje os 5 minutos, que o 15 minutos está esticado, esticadão. Então, a gente vai deixar aqui ó, as principais regiões marcadas nos 5 minutos. Eu tenho esse cara ali. Tenho esse order block aqui também, que ele foi deixado aqui. E vocês percebam que o preço ele desceu mitigando. Ó. Ele desceu todo trabalhando o candle para cima, candle para baixo, candle para cima, candle para baixo, candle para cima, candle para baixo. E aqui vai. E ele chegou no order block do 15 minutos, que é esse cara azul aqui. Então, qual é a expectativa do preço para amanhã? Vamos aguardar. Vamos agora aqui, ó, tirar o zoom para a gente mostrar para vocês qual que é a reação do preço. O preço chegou agora na PO. Tá? Aqui nós temos o nosso mensal. Agora a gente atualiza para cá. Né? A gente já vê que a POC subiu. Nós temos a POC, esse aqui é da semana, ó, segunda, aqui.
Segunda. Ah, não, esse aqui, cara. É esse cara aqui. Segunda-feira. Até hoje. Que é o da semana. E aí vocês veem como a POC já está alinhada na parte de cima. Ou seja, ele veio buscar essa zona de interesse. E qual que é a próxima zona de interesse? A próxima zona é a zona de cima. Então, muita atenção que ele pode fazer isso aqui para subir. E a gente tem aqui também a POC do dia, a POC do dia, que a gente vai usar, a POC não, o preço do dia, né? Que esse cara aqui serve para a gente balizar amanhã. Então vocês percebam, ó, onde está o interesse do preço? Naquele teste ali, turma. Então, muito provavelmente, o preço pode amanhã fazer isso aqui, para depois seguir o caminhozinho dele, né? Porque a gente percebe, ou, né? Ele fazer isso aqui e voltar ao caminho de cima dele, visto que nós temos aqui, ó, lembrem-se, eu falei isso na aula de estrutura que o pessoal teve. Olha onde ele chegou. Eu tive aqui um choque dos 60 minutos, né? Ó, movimento. O pessoal tem que tomar cuidado e entender a estrutura do preço. Ó, aqui é o movimento dos 60 minutos. O que ele fez? Isso aqui eu cantei a pedra na aula de terça-feira do pessoal do treinamento da estrutura, que isso aqui poderia acontecer, e aí ele vem capturar a liquidez aqui para voltar a subir, tá? Então, a gente agora, nós sabemos, a gente está numa região bem compradora. E a gente tem aqui um ponto de referência, que eu costumo falar e eu vou deixar marcado, é esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui, o penúltimo fundo deixado. Esse cara aqui é o ponto de referência, tá? Eu vou deixar aqui para vocês se balizarem por ele. Vou até colocar um vermelho, linha 2. Não, vermelho não, que vocês vão confundir com a POC. Vou deixar um lilás aqui, ó, para saber esse ponto ele é fundamental para definir se isso aqui foi um fake out ou se esse preço vai fazer isso aqui, tá? É o ponto decisivo, é aquela região ali, tá, turma? Fiquem bem atentos a isso, certo? Então, o que a gente tinha para o nosso índice era isso. É limpar um pouco essa... Agora, eu sempre falo assim, eu vou limpar porque o preço não vai chegar lá em cima, que nem eu falei, eu vou limpar aqui embaixo porque o preço não vai chegar, e ele pega e vai num dia só para deixar eu ficar com a cara de taxa, né? Mas é isso aí. Essa é a nosso desenho para amanhã. Dólar, vamos falar do dólar. Dólar hoje foi uma mãe para quem opera dólar. Olha só o que ele fez. Ele veio, olha, ele não respeitou ninguém lá para cima, tá? Vou tirar isso aqui. Foi lá nessa região, voltou. O que ele fez aqui, ó? O dólar ele abriu nesse order block aqui embaixo, abriu aqui, já deu um tiro para cima, fez o choque, voltou no order block que ele deixou. Deixa eu fazer direito isso aqui. Voltou no order block que ele deixou aqui, deu-lhe uma sapatada para cima de 87 pontos. 87 pontos. O dólar hoje foi assim espetacular de técnico. E aí depois ainda, olha o que ele faz aqui, ó. Ele deixa a base, volta na base e dá mais uma compra ainda. Então, pessoal, essa é a técnica do dólar. O dólar é técnico. O dólar funciona, tá? Ó, ele veio nessa liquidez aqui, pegou e desceu.
subiu tudo de novo. Então, turma, tem que ficar atentos a essas leituras. Comecem a pensar, a analisar outras coisas. Dólar, o Forex. O Forex é um mercado fantástico para isso aqui. A galera quebra demais cabeça com índice, com dólar, e o Forex é muito mais vantajoso. Em breve nós vamos ter novidades bem legais aqui para vocês. Se vocês quiserem fazer teste de mesa proprietária para Forex, se vocês quiserem operar Forex com corretora parceira, várias vantagens e a gente vai estar trazendo, tá? Em breve, muito em breve. Se bobear no nosso estudo de domingo, eu já vou ter novidades para vocês em relação a isso, tá, turma? Fiquem espertos, porque eu sempre falo, eu sempre trago o que é bom para vocês e o que é melhor. Inclusive, a gente vai começar a ter conteúdos de Forex no canal, porque tem muita gente interessada, muita gente querendo entender sobre o Forex e operar sobre o Forex. Então, vocês vão entender que Forex é muito bom. Muito bom por quê? Porque o Forex ele te dá tranquilidade, turma. Ele dá tranquilidade para você não ficar nessa loucura do índice, tá? Então, em breve teremos novidades. Esse cara aqui sai e a parte de cima aqui nós temos esse order block aqui, ó, esse imbalance, aliás. Então é ele que o preço pode segurar. Certo, turminha? Essas são as marcações do dólar que a gente tem para amanhã. Enquanto ele estiver subindo, nós vamos subindo com ele, ó. Ele está fazendo boss. Está fazendo boss aqui, ó. Boss. Aí aqui e aqui nós temos o possível choque nessa região aqui, porque ele já renovou o topo. Eu não vou marcar como boss aqui ainda, porque depende da abertura de amanhã, tá? Então, dependendo da abertura, se ele perder aqui, ele pode vir testar esse imbalance que ficou aqui, para depois seguir o caminho dele. Enquanto estiver acima dessa região aqui, é call, tá? Enquanto estiver em cima, é call. A partir daqui de baixo que ele se torna efetivamente vendedor. Certo, galera? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um ótimo descanso. Aproveitem para estudar, analisar, ver o que vocês podem aprender, o que é que vocês podem aprimorar e parem de ficar brigando com o preço. Entendam a estrutura do preço, entendam o lado que o preço está virado e não fiquem tentando brigar contra ele, tá? É assim que funciona o operacional, é assim que a gente ganha dinheiro. Feito, turminha. Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus, bom descanso e até amanhã na nossa live.